Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia, e estou dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 28 anos. E hoje vou responder uma dúvida bastante específica, e talvez possa ser a sua dúvida de quem já me assiste há muito tempo. O homem com a doença de Peyronie pode praticar sexo anal com segurança ou isso pode piorar a fibrose e a curvatura? É uma pergunta importante porque envolve biomecânica, distribuição de força e até risco de progressão da fibrose. Fique comigo até o final. Vou explicar isso de forma clara e técnica. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Vamos ao vídeo. O que a doença de Peyronie, que é a fibrose interna, faz com a distribuição de forças? Esse é um corte como se fosse mostrar um pão por dentro. Os corpos cavernosos, e a doença de Peyronie acomete geralmente essa membrana, essa capa, chamada túnica albugínea. Essa fibrose nessa capa determina, quando o pênis fica ereto, pressurizado, um desvio para o lado da fibrose, ou às vezes até um afinamento do pênis, ou às vezes até uma retração importante do seu tamanho, às vezes até não associado a curvaturas. Essas fibroses são decorrentes muitas vezes de um gatilho. O paciente pode ter uma predisposição individual a desenvolver essas fibroses por questões genéticas, mas o gatilho pode ser ter forçado o pênis numa relação sexual, ou ele escapou e deu uma dobrada durante a relação. Então, essas dificuldades de penetração ou forçando por má lubrificação pode gerar um estresse mecânico nessas estruturas internas do pênis, principalmente na túnica albugínea, e levando a essas fibroses e, consequentemente, o aparecimento de deformidades no pênis, também conhecidas como doença de Peyronie. O fato desta fibrose se localizar em algum ponto na estrutura interna do pênis, com perda de elasticidade no local, vai determinar essas deformidades que se apresentam de diferentes maneiras, com ou sem curvatura, retração do tamanho peniano, associado ou não a afinamentos do pênis. Lembrando que essas deformidades devem ser avaliadas sempre com o pênis em ereção máxima, não em repouso. Quando temos uma deformidade devido às fibroses, a rigidez vertical ela não passa a ser simétrica. A força não se distribui de forma uniforme e o pênis passa a ter pontos de tensões concentradas. Em termos físicos, isto cria um eixo instável quando oferece uma carga vertical, uma resistência vertical. Esse eixo pode dobrar, trazendo para uma linguagem mais fácil. Aonde tem a fibrose, tem pior resistência vertical. Agora que você entendeu o que o Peyronie faz com a distribuição de forças, vamos falar sobre base biomecânica e o que muda na penetração anal. Do ponto de vista mecânico, o pênis pressurizado, a penetração é vencer uma resistência tecidual. No caso da vagina, por exemplo, ela possui uma lubrificação fisiológica, elasticidade adaptativa e relaxamento progressivo com estímulo. O fato de ter essas características vai exigir menos do pênis para a resistência penetrativa e, consequentemente, exigindo menos do ponto de vista biomecânico das estruturas do pênis. Já o canal anal não possui uma lubrificação natural mediante estímulo sexual. Tem uma resistência basal maior do esfíncter e exige uma dilatação ativa. Na literatura científica não existe estudos com exatidão que quantifiquem quantos newtons cada via impõe a cada penetração. Mas, biomecanicamente falando, o sexo anal exige maior controle de alinhamento. Você precisa posicionar de forma que fique melhor alinhado para penetrar. Vai exigir maior estabilidade do eixo axial, vertical, e maior controle de força, vencendo um esfíncter que o relaxamento nem sempre é adequado e bem lubrificado. Para um pênis saudável, isso já não é uma tarefa simples, vencer a resistência do esfíncter anal, que muitas vezes a resistência depende de um controle voluntário para relaxamento. E no caso de um pênis com uma fibrose, com desalinhamento,
com afinamento, isso se transforma em uma tarefa ainda mais difícil, porque qualquer desalinhamento nesse processo pode gerar um vetor lateral e aumentar o risco de dobra no ponto da fibrose ou da placa. Quando raciocinar se você está no início de um processo chamado fase aguda ou um processo tardio chamado fase crônica. A fase aguda se caracteriza por um aparecimento de uma deformidade recente, um aparecimento de um desvio recente, associado ou não à dor quando tem ereção. Nessa fase, como ainda existe um processo inflamatório, se você força, não tem uma boa ereção, não tem uma boa lubrificação, você tem mais chances de maior progressão dessa fibrose por aumentar o grau de inflamação. Na fase crônica, que é uma placa já consolidada, uma deformidade já estabelecida e estável, sem progressão e sem regressão, você tem menos chance de uma progressão, mas se você tem uma deformidade importante, onde causa uma instabilidade na região, essa instabilidade pode gerar uma instabilidade do eixo, causando maior dobras e maior chance de progressão dessa fibrose, uma outra fibrose, não a fibrose já consolidada, mas se aparecer outra fibrose, pode desencadear um outro processo em outro ponto. Então, como reduzir o risco de aumentar a fibrose, aumentar a deformidade no pênis, caso você já tenha doença de Peyronie com a penetração anal? Se o paciente optar por manter a atividade sexual com penetração anal, após uma boa lubrificação, vencer a resistência do esfíncter anal lenta e progressivamente, dando um apoio no pênis para minimizar o risco de dobra e partindo do princípio que se você tenha desenvolvido uma ereção muito boa e plena, você progressivamente vai dilatando o esfíncter para poder realizar a penetração de forma mais segura, não uma penetração rápida. E também depende da parceria de ter um bom relaxamento do esfíncter anal, além da penetração lenta e progressiva, para que você exija menos da resistência vertical do seu pênis. Após vencer a resistência do esfíncter, um movimento controlado do meio para trás, você minimiza a chance dele dobrar também. E evitar que o pênis escape e tenha um impacto com sexo de amplitude maior de movimento ou sexo mais violento. Também escolher posições que permitem melhor o eixo da curvatura e interromper se a penetração está difícil, se sente que ele está dobrando ou se tiver dores. Dor não deve ser ignorada e pode ser um sinal de sobrecarga. E se o pênis ainda estiver dobrando e escapando? Se o pênis ainda está dobrando ou escapando, sinal que biomecanicamente você não está sendo capaz de gerar uma resistência vertical adequada e, portanto, deve-se evitar essa posição para que evite piorar a doença. Essas dobras recorrentes, uma progressão da curvatura, sensação de instabilidade, dor localizada, isto significa que você deve evitar forçar. Hoje existem abordagens cirúrgicas que podem tratar essas fibroses e restabelecer a resistência vertical adequada para permitir uma penetração mais fácil, evitar que o pênis dobre, escape e até prevenir uma progressão da doença. Ao corrigir o alinhamento, o afinamento, a perda de tamanho, você vai melhorar a resistência axial e permitir uma penetração mais segura, sem dobras, sem ficar escapando. Na maioria dos casos, a cirurgia é para recuperar a função. A estética acompanha o tratamento funcional. Sexo anal, tendo a doença de Peyronie, não é automaticamente proibido, mas envolve maior demanda biomecânica. Se houver instabilidade, com dobras frequentes, acompanhado ou não de dor, é melhor tratar a causa e não insistir na sobrecarga. Se você ainda tem dúvidas sobre o tema do vídeo, não deixe de nos enviar uma mensagem no WhatsApp ou responder um formulário do site. Será um prazer falar com você. Conte comigo, estamos juntos.